Olá, pessoal. Agora a gente vai dar continuidade ao que a gente estava vendo sobre o projeto de processador. E para falar um pouco sobre projeto de processadores, a gente viu nos vídeos anteriores como projetar um processador que consegue rodar uma instrução em um único ciclo. Esse processador e o projeto dele é meio conceitual. A gente não tem processadores hoje que fazem exatamente desse jeito. Ele serve de conceito para a gente poder aprender a ligar os componentes do processador, tá? Então, justamente por isso que ele é mais simples, tá? Por outro lado, ele tem o período do clock limitado pela nossa instrução mais longa, que é o load, porque o load gasta mais unidades e mais tempo para fazer. E ele possui memórias separadas, tanto para instrução quanto para dados, tá? Então ele precisa de duas memórias, a gente não quer ter duas memórias. Além disso, ele precisa de somadores separados e além da própria LU para realizar a operação. Resumidamente, ele tem que ser capaz de fazer qualquer coisa que qualquer instrução precise ao mesmo tempo. Tá? Então, se uma instrução precisa executar 5 tarefas, ele tem que ter unidades funcionais para fazer as 5 coisas ao mesmo tempo. Quando a gente começa a falar e tentar simplificar o processo, a gente vai chegar num processador multiciclo, que ele vai tentar resolver esse problema simplesmente quebrando as instruções no que a gente chama de passos menores, tá? Então, os pedaços menores vão gastar menos tempo cada um deles, tá? Permitindo que a gente reutilize o hardware e com isso eu faço um período de clock mais rápido. Só que ao fazer isso, eu também vou gastar mais de um ciclo por instrução. Então, a nossa expectativa é eu vou melhorar o período, né? Então eu vou fazer as instruções rodarem em menor tempo, cada pedacinho dela, a tal ponto que vai valer mais a pena do que rodar todo mundo em um ciclo, porque esse ciclo será muito maior. No caso específico, o ciclo grande, que é da single cycle, é o ciclo da pior delas. E agora a gente está querendo fazer aqui embaixo, certo? A gente está querendo fazer aqui, a load aqui vai continuar sendo a mais longa, certo? O load não vai continuar sendo a instrução mais longa. Por outro lado, a gente vai ter várias outras instruções mais curtas. A expectativa é que essa instrução load gaste o mesmo tempo nos dois, logo, as instruções mais curtas vão rodar mais rápido. Então a gente não está medindo ciclos de clock, a gente está medindo tempo de verdade, tá? A métrica não vai ser exatamente 1 a 1, mas a gente vai ver que o alvo nessa direção vai ser alcançado, tá? Ok? Então só para tentar trazer aqui, né? A gente vai encontrar então uma instrução, o processador multiciclo, certo? Ele vai trabalhar com frequências mais altas, vai ter instruções mais simples, vão rodar mais rápido, né? E todo o hardware nosso a gente vai poder usar em mais de um dos ciclos, então isso facilita que a gente vai economizar hardware, tá? Por outro lado, a gente vai gastar um tempo com o controle, porque o controle vai ficar um pouquinho mais complicado, tá? Então, a gente sempre tem os pontos positivos aqui, né? Mas a gente tem os pontos negativos aqui embaixo também, tá bom? Bom, só para mostrar então o que, que vai acontecer aqui agora, né? A gente já está falando da nossa aqui, né? A gente já falou isso, a gente já falou desse cenário. O que a gente vai fazer agora é simplesmente pensar que eu pego aquele mesmo processador single cycle, exatamente o data path, e depois eu vou fazer o controle. Então, o processo que a gente vai fazer é a mesma sequência que a gente fez agora, exceto que agora a gente vai separar em ciclos de clock. Tá? Para separar em ciclo de clock, nós vamos precisar colocar registradores no meio do caminho. Então, isso vai facilitar ou vai separar, segregar a execução das nossas instruções. Tá bom? Então, só para trazer um pouco daquilo que a gente tinha falado, né? A gente vai manter as unidades que a gente já tinha visto, então eu vou continuar com o PC, a gente vai continuar com a memória, só que agora a gente está unificando a memória de instruções de dados, que volta a ser aquela memória original que a gente tinha visto, a gente vai pegar o nosso banco de registradores do jeito que ele sempre foi. Então, a gente não tem mudança aqui do ponto de vista dos componentes, exceto pelo fato de que ele está ficando cada vez mais determinístico, tá bom? Bom, como é que a gente faz? Eu mencionei para vocês que a gente precisa ser capaz de ler instruções e a gente ser capaz de guardar algumas informações de tempos em tempos. Então, a primeira coisa que a gente quer fazer no multi-cycle data path e que a gente fez no single cycle, mas a gente fez como uma coisa conjunta, é que a gente vai pensar que o primeiro ciclo da minha instrução a gente tem que voltar lá e buscar a instrução da memória. Então a gente já sabe fazer isso, a gente já fez isso. Buscar a instrução da memória significa pegar o PC, fornecer o endereço como endereço para memória,
o valor lido precisa ser guardado. E aí surge esse registrador aqui, ó, que é exatamente o registrador que a gente vai guardar os dados da nossa memória quando eles forem instruções. Por quê? Porque uma instrução vai ser executada em mais de um ciclo. Então, no primeiro ciclo, eu consigo até ler direto o que está saindo da memória, mas posteriormente eu preciso ler de outro lugar. Então, se a gente trouxer aqui, só para fazer um exemplo mais comentado com vocês, supõe o nosso PC com valor 1000. O que vai acontecer? A gente vai ler da posição 1000 de memória e aí vai chegar uma instrução 0xFF B, C, D, E. Quer dizer, tem uma instrução aqui, algum valor de 32 bits, certo? E eu representei ele em hexadecimal aqui. Tá? O que acontece? Esse valor, eu preciso tê-lo. Na instrução single cycle, ele ia direto para o controle, porque era no mesmo ciclo. Agora não. Agora a gente vai pegar esse valor aqui e vai guardar no nosso registrador, se tivermos IR write. Então tem um sinal de controle agora novo, que ele vai guardar esse valor aqui para a gente. Tá? Tudo bem? Bom, o que a gente faz depois disso? A gente pega exatamente o que a gente estava falando anteriormente, a gente está pensando do ponto de vista da nossa instrução de load. O load pega exatamente os fontes que ele precisa para ser lido. Então, o que significa isso? A gente já guardou nossa instrução aqui. A gente vai pegar dos bits, olha, 19, 15 a 19, e vai ler o registrador aqui. E a gente vai pegar do 31 ao 20 para fazer a extensão de sinal. A gente já tinha feito exatamente isso antes, tá? Certo? Só que, novamente, na hora que eu leio esse registrador, a gente bota o valor do registrador, a gente vai criar um novo registrador chamado A aqui, que a gente vai guardar o valor aqui nesse canto, tá bom? Então é isso que a gente está fazendo aqui agora. Tá? Então, a gente já criou um registrador aqui, está criando um registrador aqui. Não sei se vocês estão notando o padrão, a cada ciclo de clock eu preciso ter informações guardadas em registradores, senão não consigo continuar o nosso processamento. Tá? Então, próxima coisa que a gente vai fazer é o quê? Dado que eu tenha esse valor aqui, dado que eu tenha a instrução, continua guardado, eu não busquei outra instrução, eu tenho a instrução que foi estendida e veio aqui como fonte B, eu vou pegar o A como fonte A e vou mandar fazer uma soma e, novamente, a gente cria um registrador guardando esse valor. Então, nós temos aqui um registrador guardando o valor aqui para a gente também. Então, eu vou mandar fazer uma soma dos dois registradores, né? Então, a gente vai somar esses dois aqui. Então, a gente vai ter A mais B, e o A mais B vai ser guardado em LU out. Tá? O que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando esse valor aqui e somando com esse valor aqui. Tá? Então, nós estamos somando esse imediato, vamos supor que o valor aqui fosse 100 desse registrador, e o imediato fosse 20, a gente estaria fazendo 100 mais 20, sairia 120, e esse 120, obviamente, no próximo ciclo de clock, ele vai ser guardado aqui dentro. Tá? Bom, vamos lá, o que a gente faz agora? Agora eu já tenho o valor, é o nosso 120, 120 aqui do nosso exemplo, né? E o nosso 120 precisa ser lido da memória. Então, para ele ser lido da memória, bom, a nossa memória anteriormente aqui, ela já possuía um canal que vinha do nosso PC. Só que agora ela passa a ter dois sinais aqui de controle, então a gente precisa saber de onde vem o endereço da memória. Então a gente vai falar, olha, pega do endereço 1, que está chegando o 120 aqui, o 120 vem para cá, e a gente vai ler o valor do registrador aqui, o valor da memória nessa posição. E aí entra uma coisa interessante. Quando eu estou lendo instruções, a gente habilita o IR write. Quando eu estou lendo o dado, a gente vai gravar nesse registrador de baixo. Tá? Então a gente vai trazer esse valor aqui para baixo para poder fazer a nossa leitura. Quer dizer, o valor lido vai vir exatamente aqui para baixo e vai guardar em outro registrador. Tá bom? Então essa que é a nossa sequência que a gente está fazendo, mas o load ainda precisa de um pouquinho mais. Ele precisa pegar esse dado e mandar gravar. Aqui tem uma coisa só por desenho estrutural, tá? No fundo você quer pegar esse dado e trazê-lo aqui, tá? Tudo bem? Mas para fazer isso aqui, do ponto de vista de desenho do nosso circuito, a gente vai pegar, ele vai trazer para a escolha do fonte, porque essa escolha do fonte já faz aqui para a gente, tá? Isso aqui, se você olhar, é só para manter o diagrama um pouquinho mais parecido. A gente poderia mover esse multiplexador aqui para a entrada, mas a gente não está movendo o multiplexador, então a gente está fazendo o caminho ficar
um pouquinho mais longo do ponto de vista do diagrama, mas vai facilitar a leitura, porque o que vai ser gravado é sempre escolhido aqui nesse canto direito para a gente, tá? Então, esse é o nosso desafio agora. Tudo bem? Então, na hora que a gente faz isso, a gente tem mais uma tarefa. Terminamos de gravar aquela instrução, guardamos o valor, né? No fundo, eu acabei não mostrando aqui um detalhe importante, né? Se a gente vai ler da posição 120 de memória, vamos supor que aparecesse o valor 500. Então, o valor 500 foi gravado aqui, o que significa que o valor 500 vem para cá, ele vai ser selecionado e a gente vai guardar o valor 500 aqui. Suponha que o registrador RD fosse o registrador 7, então o 7 chega aqui e a gente está guardando o valor 500 no registrador 7. É isso que a gente está fazendo nesse momento aqui, tá bom? Bom, agora depois que a gente fez isso, lembrando, a nossa instrução é a instrução da posição 1000, a gente precisa dar um jeito de fazer a conta da nossa instrução e passar para a próxima instrução. Se eu tenho uma instrução na posição 1000, a gente vai ter outra instrução na posição 1004. Então a gente vai pegar aqui, olha a sequência, ó. PC é o 1000, né? Então ele vai chegar nesse multiplexador que vai ser escolhido e o 4 vai ser escolhido para cá também. E aí o que acontece é que esse valor vai ser escolhido aqui e a gente traz ele também para PC e a gente encontra o PC Write. Então esse é o contexto que a gente vai usar para fazer a escrita no PC. Deixa eu só mostrar. Então a gente começa com 1000. Para fazer isso aqui, eu vou ter que colocar ali o source com 00. Para escolher o 4, eu vou ter que colocar 10. E a gente vem aqui e coloca 00. E aí a gente traz ele exatamente para cá. Observa que ele tem outras alternativas, tá vendo? Mas a gente não está usando, então não estou nem destacando. Então significa o quê? A gente vai mandar fazer uma soma, vai ficar 1004. O 1004 vai ser selecionado, ele vai chegar aqui. E a gente vai PC write igual a 1. E a gente vai efetivar esse PC guardando esse valor aqui ao final, tá bom? Então, esse é o contexto. Quando a gente quiser fazer o store, só para mostrar um pouquinho de outras coisas necessárias, né? A gente vai, quando a gente precisar fazer um store, o store precisa de 2 registradores. Então, a gente acaba tendo um registrador aqui e outro aqui. Eu não sou muito fã desse desenho que mostra 2 registradores como um só. No fundo, a gente pode desenhar desse jeito. Eu prefiro desenhar 2 quadradinhos aqui, fica mais fácil para a gente. Chama um de A e um de B, certo? É a mesma história, mas fica mais fácil para a gente, tá? E uma coisa importante é que a gente vai ter que trazer, no caso, o registrador B como um potencial valor para ser escrito na memória. Lembra que agora, enquanto o outro modelo de single cycle tinha uma memória aqui do lado direito e uma do lado esquerdo, agora a gente só tem uma memória, ela está ali do lado esquerdo, então tem que levar o dado a ser escrito direto para esse registrador também, tá? Ok? Bom, aí o que mais que a gente tem para fazer? Quando a gente vai fazer essa escrita, trazendo o valor que a gente vai fazer a escrita, a gente traz ele para cá, manda fazer a escrita e pronto, nosso valor, nosso registrador já está escrito aqui para a gente. Tudo bem? Outras instruções que são relevantes, a gente já viu um pouco dessa questão, né? A gente quer fazer o branch equal, o branch equal precisa somar o PC com o imediato, então a gente precisa trazer o PC daqui para cá também. E o old PC vai vir com mais uma opção para ser somado com o imediato. E aí a gente segue meio que o fluxo que a gente já sabia fazer, tá? Gera um resultado e esse resultado pode voltar e ser escrito no PC lá embaixo, tá? Então, se o PC, como a gente estava atualizando, né? Se o PC já tiver sido atualizado, a gente precisa guardar o old PC. Então, nota que antes a gente tinha um registrador aqui, agora a gente está fazendo 2 registradores aqui. Tá? E aí, por ponto de vista de diagrama, ele está sendo considerado como um registrador grandão, mas a gente tem 2 registradores aqui. Tá? Esse é o nosso ponto aqui mais claro. Tá? Bom, e aí com isso a gente chega nesse processador que nós temos aqui, só para mostrar para vocês. Esse aqui é um DataPath multiciclo que nós temos, então a gente consegue voltar ao diagrama que nós temos aqui embaixo e nós também temos um contexto aqui em cima que é a capacidade de gerar controle desse processador, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou
parar nesse momento aqui, a gente vai voltar depois mostrando mais algumas instruções e também mais como a gente consegue gerar esse controle, tá? Mas aqui, em linhas gerais, nós temos o circuito muito parecido com aquele single cycle que a gente andou. Por outro lado, agora apareceram registradores extras, tá? Nós temos registradores extras que guardam os valores entre um ciclo e outro, então as instruções passam a gastar mais de um ciclo. Por outro lado, esse ciclo é menor do que o ciclo anterior. Ok, pessoal? Então é isso que a gente tinha que falar por aqui e a gente continua no próximo vídeo. Falou? Até mais então. Tchau, tchau.